Então a gente já pode até começar, né? Já pode começar. Eu já tô aqui pronto, já tô com roupa de ir, como diz o meme lá, a figurinha do WhatsApp. Já tô com roupa de ir. Vamos nessa? Pronto, então, galerinha. Primeiramente, boa noite, tá bom? É um prazer enorme estar aqui com vocês pra gente discutir um pouquinho, falar um pouquinho sobre o Play, né? O último plantão, algumas ocorrências do último plantão. Já vou avisando a vocês que vou fazer isso um bocado esse ano, tá? Pra trazer um pouquinho da realidade, de como é que a gente age, do que é que a gente vive, do que é que a gente se alimenta. É interessante trazer pra vocês, principalmente pra quem não tem vivência ainda, né? Que ainda vai ter a vivência de pré-hospitalar ou vivência de emergência. Então essa semana eu escolhi falar um pouco para vocês sobre a hipoglicemia no APH. Então, antes de mais nada, só dizer que é a melhor ocorrência do mundo para todo socorrista. É uma coisa maravilhosa, atender um paciente vítima de hipoglicemia. Aí você me fala, pô professor, mas que é isso? É bom demais atender a hipoglicemia, por quê? Porque o paciente está doente? Não, né? Obviamente que não. É muito bom porque a resposta do paciente pra gente é sensacional, é imediata. Você vai abordar o paciente na casa dele, vítima de uma hipoglicemia, o paciente vai acordar na hora que você atender. A maioria deles, pelo menos, vai acordar imediatamente após o atendimento, se realmente for uma hipoglicemia, não é? E estiver um nível ainda aceitável para ser revertido com a glicose que a gente faz. Então, para mim, que trabalho já há algum tempo em APH, é a melhor ocorrência que tem, porque a resposta, o feedback do paciente é imediato. Então, dizer para vocês que, antes de mais nada, que todo emergencista adora atender uma hipoglicemia, tá bom? E a gente discute um pouco mais sobre a hipoglicemia. Mas o que seria uma hipoglicemia? Hipoglicemia nada mais é do que a diminuição da taxa de açúcar no sangue. Diminuiu a taxa de açúcar no sangue, gera-se uma hipoglicemia. A hipoglicemia são valores de glicose abaixo de 70 miligramas por decilitro, né, no hemoglicoteste. Tá bom? Então, se tiver abaixo de 70, esse paciente está hipoglicêmico. Só o diabético que tem hipoglicemia? Não. Existem outras coisas, outras situações que geram hipoglicemia, tá bom? Mas a gente vai se atentar aqui a falar mais precisamente pelo diabético. Por quê? Porque os pacientes diabéticos, sabidamente diabéticos, são os que mais sofrem por hipoglicemia. Tanto o tipo 1 quanto o tipo 2, ainda mais o tipo 1, porque é o que tem um controle mais rigoroso, mais rígido da quantidade de insulina disponível, tal, ao longo desse processo do dia e da vida inteira desse paciente, tá bom? Então, assim, é dizer que é quando há um desequilíbrio, né, entre a insulina, a quantidade de insulina e a taxa de glicose sérica no sangue, né, obviamente. Dizer também que aquele HGT que a gente faz significa hemoglicoteste. Então, assim, é o que a gente procura saber quanto é que tá a taxa de glicose desse paciente. Vou contar um pouquinho do play dessa ocorrência que a gente foi essa semana. A situação foi a seguinte: a central ligou pra gente e falou: Miller, seguinte, tem um paciente com rebaixamento do nível de consciência, tá em casa, tá torporoso, a família não consegue se contactar com esse paciente, é um rebaixamento de nível de consciência, é um paciente crítico até que se prove o contrário e é sabidamente diabético. Aí a gente pensou, pô, será que não é uma hipoglicemia? Mas, já que é um paciente que está torporoso, a unidade de suporte avançado foi acionada. Quando a gente chegou na cena, paciente com rebaixamento do nível de consciência, perguntamos logo, quando foi que aconteceu? Ah, ele tomou a insulina de manhã, isso era umas 3, 4 horas da tarde, não me lembro, até avisei a vocês. Umas 3, 4 horas da tarde, ele tomou a insulina de manhã, não se alimentou direito, tal, fez uma caminhada, e aí agora de tarde ele foi dormir e não acordou. Pronto. Pra gente, a gente já tinha ali 60%, 70% de chance de ser uma hipoglicemia. Por que ser uma hipoglicemia? Porque geralmente as causas da hipoglicemia no diabético é a tomada de medicação equivocada, né? Toma mais medicação do que se deve, geralmente insulina, ou toma no horário errado a insulina.
Geralmente também ele não come o suficiente, toma insulina e não come o suficiente, ou ele exagera na atividade física, faz um exercício físico além do que ele está adaptado e aí acaba que gera também essa hipoglicemia, tá bom? Então essas são as principais causas de uma hipoglicemia em um paciente diabético. Tá bom? É a medicação, toma mais medicação do que deve. Tem muito paciente que infelizmente não é orientado corretamente como se faz o uso da insulina, e aí ele acha que vou tomar 20 unidades internacionais por dia. Então, ao invés de eu tomar 10, eu vou tomar 20 logo de manhã, porque aí eu fico livre o dia todo. Tem muito paciente que pensa assim, com certeza vocês têm certeza, vocês já viram isso, já ouviram isso, paciente que não tem a menor ideia do que pode acontecer com ele se ele ele fizer uma superdosagem, por exemplo, de insulina, beleza? Então, assim, quando o paciente tem uma glicemia, um HGT, né, menor que 70, ele já tem algumas alterações. Então, qual é o cuidado que a gente precisa ter? É avaliar, perguntar à família, abordar a clínica desse paciente para saber se ele está num estado de consciência normal ou não. Então, assim, existem duas situações que esse paciente pode gerar com a gente, né? A gente chega na cena para abordar esse paciente e a gente começa a identificar. Ele tem algum tipo de comportamento diferente? Ele está torporoso? Ele tem nível de consciência diferente? Como é que está a pele desse paciente? Está fria? A pele está pegajosa? Ele está agitado? Como é que esse paciente está? Porque isso tudo pode ser um indício de que esse paciente esteja tendo uma crise hipoglicêmica, beleza? Então a gente precisa ficar atento também a isso, tá bom? Então, assim, a hipoglicemia, quando a gente encontra um paciente com hipoglicemia, a gente tem que ter muito cuidado de lembrar de fazer o HGT. Por quê? Porque de vez em quando o paciente que está com hipoglicemia, a gente é acionado por outros motivos. Eu já fui acionado, eu e um amigo meu, a gente foi acionado, médico, a gente foi acionado com um paciente que estava com um acidente vascular encefálico em curso, em via pública. Eu e o cara, e eu tô confessando para vocês aqui, eu e o cara, experiente também, um excelente médico, chegamos na cena, abordamos o paciente com escala de Cincinnati positiva, filho. Você sabe o que é isso? O paciente tinha desvio de comissura labial, perda de força motora, o cara tinha tudo de um AVE. Chega na cena, a gente avaliou, tal, viu, realmente, o cara tem Cincinnati positivo, vamos, né, acionar a central para tentar chegar a um local que faça uma tomografia, porque, né, pode ser isquêmico, hemorrágico, então vamos dar continuidade a esse atendimento de um acidente vascular encefálico. Fiz a pressão, aferi a pressão do cara, vi a frequência cardíaca, frequência respiratória, pulso, esqueci do HGT, cara. Tava tão óbvio que era acidente vascular encefálico que eu esqueci do HGT. E aí, se passou 15 minutos, o paciente com aquela mesma clínica. Com 15 minutos, eu olhei para o lado, um restaurante. Aí eu falei, restaurante? 2 da tarde. Aí eu olhei para ele e falei, velho, a gente fez o HGT desse paciente? Aí ele, não. Aí eu falei, cara, como é que a gente dá um mole desse? A gente pega um paciente com alteração neurológica e não faz o HGT. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque é óbvio. Todo paciente com alteração neurológica na emergência, ele precisa ter o diagnóstico diferencial de hipoglicemia. Ele tem rebaixamento do nível de consciência, meu querido, ele vai fazer um HGTzinho. Ele precisa saber se é realmente uma hipoglicemia ou se é um acidente vascular encefálico. E aí, quando a gente fez o HGT desse paciente que eu tô contando pra vocês, tá lá, bonito, claro, óbvio e evidente, 38 de HGT. A gente, meu Deus do céu, fizemos um acesso venoso e glicose para dentro. Fizemos a glicose 5 minutos. 5 minutos, senhoras e senhores. 5 minutos o cara acordou. Lindamente. O cara acordou, olhou para mim, meu Deus, essa diabetes ainda me mata. Assim, não tinha mais disartria, não tinha mais desvio de comissura, não tinha mais perda de força motora. Eu falei, cara, meu Deus do céu, por pouco a gente não perde o paciente. Graças a Deus,
age muito bem, né? E colocou a gente na frente de um restaurante, era 2 da tarde, a gente não tinha almoçado ainda, eu olhei pro restaurante e lembrei do HGT do cara. A gente fez o HGT e conseguiu reverter. Então, assim, acontece demais, acontece muito. Eu vou contar depois pra vocês, daqui a pouquinho eu conto, ainda temos tempo pra caramba pra discutirmos sobre o play também que eu fui, tá bom? Então, assim, geralmente um paciente diabético, ele tem repercussão no sistema nervoso central de rebaixamento, de alteração do nível de consciência, quando tem um HGT abaixo de 50. Abaixo de 50, ele já tem repercussão neurológica importante, entendeu? Mas um paciente que tenha diabetes e tem um HGT abaixo de 70, ele já pode ter alterações adrenérgicas. Alterações essas que pode ser, por exemplo, tremores, irritabilidade, o paciente pode ter sudorese, fome excessiva, beleza? Então, assim, a gente precisa entender que um paciente vítima de uma hipoglicemia, não necessariamente ele vai estar lá caído no chão, babando, torporoso. Não, não. Entretanto, a gente precisa saber também que um paciente hipoglicêmico, ele pode apresentar, inclusive, convulsões, crises convulsivas. Aí você vai ter que tratar o que primeiro? A crise convulsiva com os benzodiazepínicos e também, obviamente, imediatamente tratar a causa da crise convulsiva, que é a hipoglicemia. Então, olha, presta atenção como uma coisa linka com a outra, como uma coisa fecha com a outra. Não é rebaixamento do nível de consciência na crise convulsiva? Pronto, se é um rebaixamento do nível de consciência, a gente vai pegar o HGT do paciente que está convulsionando também. A gente vai tratar a convulsão e colher o HGT. Colher o HGT, tem hipoglicemia? Corrige a hipoglicemia, porque pode ser a causa da crise convulsiva. Beleza? Então a gente precisa ficar atento, porque hipoglicemias, de modo geral, no APH, elas não se apresentam sempre como um torpor, como um rebaixamento total do nível de consciência. O paciente está lá, Glasgow 3. Não, não necessariamente o paciente hipoglicêmico estará assim, tá bom? Eu tô olhando um pouquinho para baixo aqui, porque eu anotei os pontinhos aqui, né, pra gente falar de tudo, para ficar bonitinho, tá bom? Então, ó, geralmente quando a gente pega esse paciente no pré-hospitalar, quando a gente atende esse paciente no pré-hospitalar, o que é que a gente faz? A gente aborda, tem nível de consciência rebaixado? Tem. HGT, o restante dos sinais vitais. Se ele tem hipoglicemia, acesso venoso periférico, olha aí, prestem atenção, acesso venoso periférico e glicose. Aí vem a grande questão. Existem protocolos institucionais que recomendam que o HGT, se o HGT estiver abaixo de 70, a gente vai abordar esse paciente a depender do nível de consciência dele. Pacientes que têm HGT abaixo de 70 e que têm ainda nível de consciência, você vai ofertar via oral para ele alguma fonte de glicose. Pô, que fonte de glicose? Açúcar. O que é que a gente dá para esse paciente quando ele tem uma hipoglicemia e está acordado ainda? Garapa. Ixi, agora como é que eu faço uma garapa? Pelo amor de Deus. Meio copo de água, 2 colheres cheias de açúcar. Ó, é uma garapa. O paciente tem nível de consciência preservado, ele consegue beber. Ótimo, você fez. Ah, mas o paciente está torporoso e vai demorar para fazer um acesso venoso nele. Pronto, ó, passe sua mão no açúcar e passe dentro da mucosa do paciente. Só não coloque ele para engolir se ele tiver torporoso, beleza? Pode ser também com mel, pode ser também uma fonte rápida de glicose, tá bom? Então, assim, depende do nível de consciência do paciente. Se o paciente estiver completamente entregue, torporoso, aí a gente vai colocar um acesso venoso nesse paciente. Um outro questionamento muito grande, não é, sobre o uso da glicose é se a gente usa 25% ou se a gente usa 50%. As grandes literaturas, eu digo grandes literaturas a nível nacional e internacional, tá bom? Falam que a gente pode utilizar glicose a 50%. Ah, meu Deus do céu, mas aí faz flebite. Gente, a gente precisa se desapegar disso. 5% dos pacientes que fazem uso crônico de glicose a 50% desenvolvem flebite. O risco é maior. Não significa que todo paciente que tem uma hipoglicemia, que você vai fazer glicose a 50%, vai desenvolver flebite. Entenderam? Por que eu tô falando isso? Porque geralmente a gente tende
a gente tende a fazer de 25 porque é mais leve. Só que percebam comigo, avaliem comigo, olhem comigo no replay, como diz lá o cara. Se a gente faz 4 ampolas de 25%, 4 ampolas, ou seja, 40 ml a 25%, a gente tem metade da dose, ou seja, a gente tem 25% da dose recomendada. Uma das melhores literaturas do país, que é o Medicina de Emergência da USP, né, um livro de recomendação de medicina de emergência da USP, é um livro muito bom, e ele diz assim, que o paciente pode ser administrado nesse paciente de 60 a 100 ml de glicose a 50%. Imagina aí, 60 a 100 ml de glicose a 50% é o que o livro da USP, o Hospital das Clínicas, Medicina de Emergência, recomenda fazer. Você acha mesmo que esse cara não está baseado em evidência para fazer isso? Pode fazer sim glicose a 50% no paciente. Ah, mas é um paciente que é muito acometido por hipoglicemias, ele está numa fase de transição de medicamento e ele não consegue... Sem problema, beleza. Então vamos conseguir fazer de 25% para recobrar o nível de consciência dele, para fazer alguma coisa, alguma administração de glicose via oral para ele. Ok, beleza. Mas na circunstância de pré-hospitalar, por exemplo, a gente precisa viabilizar a glicose desse paciente para ter glicose no cérebro desse cara, para ter glicose circulando pelo corpo desse cara, gente. A gente não pode se dar o luxo de fazer 4 ampolas de 25 no paciente e achar que está melhorando a situação do paciente. A gente não tá, é subdose, tá bom? Então, assim, entre 25 e 50, prefira 50%, prefira 50%. O normal, o habitual da literatura é dizer que a gente faça, né, a grande maioria fala em 40 ml de glicose a 50%, ou seja, são 4 ampolas de glicose a 50%, beleza? Então, assim, vai fazer a glicose a 50%, 4 ampolas, e vai avaliar daqui a 5 minutos. O paciente não melhorou? Não, pronto, faça mais 4 ampolas. Ah, mas foi para 250. Faça mais 4 ampolas. Aquela glicose é a distribuição imediata. Ela não vai ser reprocessada, não vai ficar ali tendo... Não, ela vai ser uma reposição imediata de glicose sérica para aquele paciente. Beleza? Então a gente pode sim fazer glicose a 50%. As grandes referências nacionais e internacionais orientam que se faça a 50%. Tá bom? E aí vem a outra questão, a outra discussão. Professor, não tem a 50% no posto. Não tem no meu pré-hospitalar, só tem a 25%. E ó, professor, eu fui atender de unidade básica e aí o médico regulador disse que a gente só pode fazer de 4 ampolas de 25%. Você vai fazer o que a recomendação do seu posto de trabalho recomenda, né? Vai observar os protocolos locais. Ok, mas as recomendações mundiais não dizem sobre 4 ampolas de 25. 4 ampolas de 25 é subdose, tá bom? Então, assim, fica até a informação para vocês procurarem o livro, procurarem as recomendações internacionais, procurarem a Sociedade Brasileira de Diabetes também, para vocês observarem qual é a recomendação deles. E por um acaso também, se você receber a informação de um médico regulador, por exemplo, não, faça 2 ampolas a 25, você fala, olha, a recomendação é que seja pelo menos 4 ampolas de 50. Se você for usar de 25, tem que ser 8 ampolas. Então, assim, a gente tem de 50 disponível, então, aí vai fazer a dose baixa mesmo, tal. Então, assim, é interessante que você tenha esse argumento plausível e fundamentado na ciência, tá bom? Para ser forte, né? Para ser evidente, para a gente fazer o bem para o paciente, tá certo? Então, assim, um paciente geralmente, ele tem um nível de consciência rebaixado, né? O paciente, quando está abaixo de 50, a grande maioria dos pacientes que tem um nível de consciência rebaixado está com HGT abaixo de 50. Tá bom? 40, 30 e poucos e tal. Então, assim, esse paciente geralmente ele vai sofrer alguma repercussão. Como a gente já tinha discutido antes, as repercussões elas podem ser, né? A sintomatologia desse paciente ela pode ser adrenérgica, né? Que são tremores, ansiedade, irritabilidade, agitação, fome, palpitação. O paciente pode
referir essas situações, essas circunstâncias adrenérgicas. Pô, professor, mas por que isso acontece com o paciente que está hipoglicêmico? Meu querido, o cérebro do cara avisa, dispara a adrenalina dentro do cara para falar, meu irmão, se movimente, coma. Porque se você ficar nessa daí, você vai rebaixar meu nível de consciência. Eu vou, sequestrar toda a glicose para mim. O cérebro diz, viu? Olha, quem acompanha minhas aulas sabe, o cérebro é um cara extremamente egoísta. O cérebro da gente é um cara extremamente egoísta. Então, ao menor sinal do corpo que vai faltar glicose para ele, ele vai parar o corpo inteiro para sobrar glicose para ele. Tá bom? Ele vai parar. Ele é extremamente egoísta. Então, a descarga adrenérgica é justamente para isso. É para você se agitar e procurar fazer alguma coisa para absorver a glicose. Para ter glicose disponível tanto para o corpo quanto para o cérebro. Os outros sintomas são sintomas mais graves, obviamente, são os neuropênicos, né? Os sintomas neuropênicos são envolvidos com o sistema cognitivo, o paciente pode apresentar convulsões, coma, torpor, não é? Aí é uma circunstância mais grave quando o paciente diabético, por exemplo, tem baixo, né? Abaixo de 40, 50, aí ele faz um LO lá no HGT, né? Lá no glicosímetro. Meu Deus, o que é aquele LO? Gente, LO vem de low de baixo. É tão baixo o valor que o aparelho não conseguiu detectar. Este paciente é um paciente extremamente grave. Ou você reverte imediatamente essa situação, ou vai dar problema para esse paciente. Esse paciente tende a fazer alguma repercussão cardiológica, alguma convulsão. Esse paciente ele precisa de glicose. Se ele está tão baixo o nível sérico de glicose que o aparelho diz que está baixo, que ele não consegue avaliar, o LO, esse paciente tem sérios riscos de desenvolver, inclusive, uma parada cardiorrespiratória. Beleza? É por isso que a gente precisa ficar atento aos mínimos sinais, para a gente já captar a informação previamente. Tranquilo? Ainda falando sobre a hipoglicemia, quando o paciente, aquele paciente é vezeiro de ter um HGT baixo, ele direto tem uma hipoglicemia. Deixa eu beber uma aguinha. Direto ele tem hipoglicemia, vejo direto. O vizinho, né? O vizinho toma conta da vida dos outros, fala bem assim, olha, direto, não toma os remédios direito, fica aí, ó. Todo dia é isso, pronto. Esse paciente você pode detectar se ele tem a tríade de Whipple. O que é uma tríade de Whipple na hipoglicemia? É simples, é quando o paciente tem um HGT abaixo de 50 mg por decilitro. São três coisinhas a tríade. HGT abaixo de 50 mg por decilitro. Ele tem a sintomatologia que a gente acabou de falar, né? Tremores, agitação, tal. E ele melhorou depois que você fez a glicose. Pronto. Se ele tem essas três coisinhas, pronto, ele é um paciente que tem a tríade de Whipple, beleza? Então a gente já identifica esse paciente como um paciente que pode complicar a qualquer momento. Porque se ele fizer uma hipoglicemia e você não tiver na hora para abordar, já era, velho. Se você não identificar, infelizmente eu vou dizer para vocês que eu já atendi um paciente vítima de parada cardiorrespiratória por conta de uma hipoglicemia. Fez uma hipoglicemia, convulsionou, teve um relaxamento da língua, né? Obviamente, relaxou a língua, caiu na via aérea, fechou a via aérea, o cara morreu por hipóxia por conta de uma hipoglicemia que gerou uma crise convulsiva. Pense aí. Que tristeza para uma família, uma senhora de 40 anos, uma mulher de 40 anos, senhora vírgula, né? Uma mulher de 40 anos morreu por conta de uma hipoglicemia. Então, assim, é muito difícil a gente ter uma morte tão evitável assim. Quando a gente se depara com esse tipo de situação no APH, a gente fica muito triste. Porque se o paciente tivesse um pouquinho mais de informação, se tivesse também, obviamente, um pouquinho mais de responsabilidade com a saúde, isso não aconteceria. Beleza? Então, a gente pode imaginar, né? A gente pode imaginar os problemas que esse LO pode gerar para o paciente. E além de uma PCR, né, que é a coisa mais drástica, a situação mais crítica que esse paciente pode sofrer, ele também pode desenvolver outros problemas, né? Um coma hiperosmolar, ele pode desenvolver também uma cetoacidose diabética. Então, assim, pode acontecer N situações, N circunstâncias com esse paciente por conta de uma alteração glicêmica para ele, beleza? Falando ainda em drogas, né, em manipulação, tal, a gente já falei pra vocês a dose recomendada de tô suando. Salvador, Bahia. Salvador, você sabe como é sua mesmo o negócio.
Então assim, ó, a gente estava falando do HGT, né? Da glicose que a gente faz, 40 miligramas de glicose, né? Ou 4 ampolas de glicose a 50% e tal. Então assim, 40 ml, desculpem, 40 ml de glicose a 50% nesse paciente e tal, para ele melhorar o nível de consciência dele, acordar inclusive e tal, beleza. Só que existem circunstâncias que o paciente não tem facilidade de um acesso venoso. Quem aí não já pegou um paciente assim, diabético em anasarca? Nossa senhora, paciente que faz uma hipoglicemia em anasarca. Nossa senhora, você olha para os 4 cantos do paciente e não acha um acesso venoso para fazer. Você fala, meu Deus do céu, aonde eu vou puncionar aqui esse paciente? Não acha, cara. Você não vê um vaso possível e plausível para você fazer. É muito difícil. A gente fica sofrente por aquilo ali. Mas acontece. Existe uma circunstância onde a gente pode fazer uma outra droga para esse paciente, o glucagon. O glucagon é administrado via intramuscular nesse paciente, 2 miligramas, geralmente 2 a 5, 2 a 4 miligramas, depende da literatura. A gente pode fazer o glucagon intramuscular, beleza? Para esse paciente. Para quê? O glucagon vai estimular a gliconeogênese e esse paciente vai liberar a glicose que está lá armazenada no fígado dele. Beleza? Então o glucagon também pode ser utilizado na hipoglicemia, tá bom? No pré-hospitalar, eu nunca utilizei o glucagon. Nunca nem vi que dia foi isso, como diz o meme. Nunca nem vi. Então assim, o que a gente faz imediatamente quando encontra uma hipoglicemia é a glicose. Tratamento imediato. Beleza? Mas existe a possibilidade, é interessante falar com vocês também, que a gente pode, né, como diz Paulinho aqui, que sonho lindo ter um glucagon, né, mas a gente não tem, tá bom? Beleza. Ainda falando, né, sobre os tipos de diabetes, o diabético tipo 1, ele tem um risco maior, já tinha até comentado com vocês sobre isso. Por que ele tem um risco maior? Porque é muito tênue a possibilidade, porque ele precisa injetar a insulina que ele tem no corpo. Então assim, se ele injeta um pouco mais de insulina, baixa a glicose. Se ele injeta menos insulina e se alimenta menos, também pode baixar a glicose. Então assim, se ele faz muita atividade física e tem a quantidade normal de insulina lá, baixa a glicose também. Então esse paciente, até ele conhecer o limite dele ali, até ele conseguir controlar isso aí, ele tem sérios riscos de desenvolver hipoglicemia, tá bom? Outra coisa interessante que eu já até postei, tem postagem sobre isso aí, é o seguinte: hipoglicemia antioral, tipo metformina, cara, é a coisa mais rara do mundo uma metformina fazer hipoglicemia. Quem faz hipoglicemia, bebê, é insulina. Insulina faz o tempo inteiro, todinho que Deus deu. Mas hipoglicemia antioral não faz. A combinação tem que ser uma coisa de louco. Tem que acontecer tudo ao mesmo tempo com hipoglicemia antioral fazer uma baixa no HGT desse paciente. Tá bom? Então ficar esperto aí, pode ser que caia na prova aí dizendo, né, que metformina diminuiu a glicose do cara, então é para ficar esperto também, beleza? Mas aí tem a história, né, que nem todo paciente, como eu já tinha falado para vocês, e é interessante reforçar, nem todo paciente vítima de hipoglicemia tá lá caidão, babando. Nem todo paciente tá assim. Então, nesse paciente que não está assim, o que é que a gente faz? Via oral. Já cheguei em casa do paciente, tá lá com um HGT de 30, e o cara tá lá sentadinho na cadeira, ó, um senhorzinho de 68 anos, lembro como se fosse hoje, na Avenida São Rafael, quem é de Salvador conhece. Cheguei lá, o velhinho tá sentado, boa tarde, o que é que tem de boa? Eu, eita bagaceira, quase me bate, miserável. Aí eu, com irritabilidade, ele é irritado assim, ele é nervoso, ele é meio seu lungo assim. Aí disse, não, ele não é brabo assim não, ele tá bruto assim de meio-dia pra cá. Aí eu perguntei, velho, tu não comeu não? Foi, tá com fome? É que tá com raiva do mundo assim? Eu não comi não, de comer ruim, retado. Eu falei, vixe, não comeu. Pronto, fui no HGT do velho, 38, ó, chega arrepia. 38 de HGT e o velho acordado falando comigo. É o que eu digo, paciente não lê livro não. Paciente não lê livro, você tem que ficar esperto, porque ele pode, a qualquer momento, desencadear uma coisa que você menos espera. Eu olhei pra ele assim e falei, rapaz, tu com um HGT de 38, tu devia estar desmaiado. Aí ele olhou pra mim e falou, mas eu não tô não, tu vai me desmaiar? Eu falei, não, calma, a gente vai resolver isso agora. Ele tava falando, tinha um HGT de 38. E aí o que eu fiz? Uma garapa.
Fiz uma garapa, dei pra ele deu 2 goles na garapa, ó, tipo eu vou fazer aqui. Bonitinha a minha caneca do gás, né? Bonitinho, bonitinho. Aí, ó, fiz a garapa pra ele, dei a garapazinha, ele, ó, gluck, gluck, bebeu a garapa dele. Daqui a 5 minutos reavaliei, subiu pra 70. Eu falei, se não melhorar, aí o médico que tava comigo falou, velho, se não melhorar aí nos próximos 5 minutos a gente vai infundir. Eu falei, beleza. Continuou lúcido, orientado, eu opinei, olhando pra minha cara, reclamando da vida. Fiz outra garapa, dei pra ele pau, bebeu de novo a garapa. Beleza, 5 minutos depois avaliei, foi pra 120. Eu falei, ó, prepare o feijão que ele não quis comer meio-dia e dê pra ele agora, viu? Porque ele precisa ter glicose aí, ele precisa ter glicose. Ele precisa absorver essa glicose, comer esse negócio o mais rápido possível para não ter baixa de novo, beleza? Então, a grande maioria dos pacientes, quem trabalha em pré-hospitalar aí, sabe do que eu tô falando. É a coisa mais gostosa do mundo é você chegar para um paciente que tá lá torporoso, rebaixado, que se a gente fosse avaliar o Glasgow dele, é por isso que eu digo, Glasgow a gente usa na clínica de ousado. Glasgow é feito para trauma, é uma escala de coma de trauma. Quando a gente vai na clínica e tenta usar, o paciente bota para quebrar na gente. Aí, um paciente que bota para quebrar na gente no Glasgow é o paciente vítima de hipoglicemia. A gente chega com um paciente de hipoglicemia e pega ele tá lá torporoso, rebaixado, você faz todo tipo de estímulo possível, o cara tá com Glasgow 3. Paciente com Glasgow 3, no trauma a gente faz o quê? Intuba. Paciente com Glasgow 3 no trauma, meu querido, você vai fazer tudo com ele, entubar e não sei o que, PPP, vai botar para quebrar em cima desse paciente. Glasgow 3, rebaixadíssimo. Então vamos lá, mas na hipoglicemia não. Na hipoglicemia a gente pega paciente com Glasgow 3, faz um acesso venoso nele, faz 4 ampolas de 50% de glicose para ele, 40 ml de glicose a 50% para ele, ele acorda como se nada tivesse acontecido, hein? Oi, pois não, Samu, o que é que você quer? Desse jeitinho, a coisa mais gostosa do mundo, é por isso que eu digo, a ocorrência gostosa de se pegar é a ocorrência de hipoglicemia, porque o paciente vai te dar o feedback imediato do seu atendimento. Existe coisa mais gostosa do que o paciente acordar, olhar para você e agradecer? Tem não, cara, é muito bom mesmo, beleza? Então assim, só reforçando para vocês que nem todo paciente vai precisar estar rebaixado para a gente fazer a glicemia, a glicose nele. Nem todo paciente também vai ter um nível de consciência alterado demais com a hipoglicemia, tá bom? E lembrar também que na literatura, prestem muita atenção a isso, porque cai em prova, e eu não quero que vocês percam uma questão que é tão tranquila assim. É 50%, gente, é a 50% e não a 25%. Tá bom? Mas eu só tenho a 25, ok. Na sua realidade, você só tem a 25, você vai utilizar a 25, mas saber que é subdose se você fizer só 4 de 25, tá bom? E, professor, mas aquele sorinho ali, aquele sorinho maroto a 5%, pronto. Se você coloca um soro glicosado a 5% no paciente, você vai estar dando para ele apenas 25 mg de glicose, num sorinho daquele de 500 de glicose, de soro glicosado a 5%. Então assim, não vai ser suficiente. O soro glicosado, aquele grandão, não é suficiente, tem mais água do que glicose ali dentro. Então o que você precisa de glicose hipertônica, 25, 50, preferencialmente 50%. 25 só, se só tiver ela, você vai utilizar ela. Beleza? Ficar esperto para isso aí. E lembrar que as literaturas internacionais e nacionais também, já dei um exemplo bom aí, o livro de emergências clínicas, né, de emergências, a medicina de emergência da USP, esse livro traz lá bonitão falando que você pode fazer, abordar esse paciente e fazer nele de 60 a 100 ml de glicose a 50%, sem problema. Se você estiver preocupado, pensando em flebite, se você me pegar, Deus o livre e guarde, o sangue de Cristo, bate na madeira, cadê a madeira aqui? Aqui, ó, bate na madeira. Se você me pegar um dia com hipoglicemia, por favor, faça 50, que eu prefiro uma flebite vivo do que sem flebite morto, tá bom? Então, por favor, faça. Então, a gente já viu que a gente pode fazer glucagon intramuscular, pode, se tiver, ó, chuchu, beleza, maravilha. A gente pode fazer glicose endovenosa, mas eu não tenho glucagon e não consegui um acesso. E agora, o que é que eu faço? Retal.
Vixe, via retal? Via retal. Via retal, galera. Pode fazer glicose via retal? Sim, pode fazer. É uma via de absorção excepcional, uma via de absorção excelente, tá bom? É mucosa, é da mesma forma que é mucosa o sublingual, da mesma forma que é mucosa o ocular, da mesma forma que é mucosa o nasal, da mesma forma que é mucosa o genital. O retal também é o mais rápido, é o mais viável a ser feito quando você não tem um acesso venoso e nem tem droga para fazer intramuscular, via retal, tá bom? Ai, professor, mas é invasão. Invasão vivo, meu querido, invasão com o paciente vivo, graças a Deus que ele viveu, tá bom? Então fiquem espertos, a via retal é uma via excelente para fazer HGT para fazer glicose quando você não tem uma outra via, tá bom? Então fique esperto. A gente tá aqui para isso, meu querido. A gente tá aqui para isso. É pré-hospitalar. É selva, meu querido. Não tem essa história não. Tá bom? A gente quer salvar a vida do paciente. Beleza? Então ficar esperto para isso aí. Outra coisa que eu falei que é interessante reforçar é que existem diferenças nas literaturas, né? Existem literaturas que dizem que a gente pode fazer de 60 a 100 ml de soro a 50, de glicose hipertônica a 50. Existem outras literaturas que falam de 40 ml de glicose a 50%, tá bom? Desde que esse paciente tenha uma impulsão da glicose dele, tá bom? E não uma subdose, tranquilo? Outra coisa interessantíssima para falar agora para vocês, tá bom? Uma coisa importantíssima para falar é falar do paciente que bebe. Paciente que bebe não necessariamente tem hipoglicemia, meus amores. Aquela história de que, embebedor da glicose, não existe. Como diria Padre Quevedo, esto non existe, tá bom? Então, assim, o paciente, para ele desenvolver uma hipoglicemia por causa de cachaça, por causa de álcool, do uso do álcool, ele vai ser um paciente de uso crônico, um alcoolista crônico, um paciente que está bebendo há dias sem se alimentar. Tá bom? Este paciente pode desenvolver uma hipoglicemia. Esse paciente pode requerer uma dosagem de glicose hipertônica, tá bom? Não é todo bêbado que chega lá, não, o moleque tá lá 17, 18, 20 anos, 30 anos de idade, segunda, terceira vez que bebeu na vida, encheu a cara, embebedou, tá, o tratamento para ele é descanso e água. Descanso e água, é casa e água. Deite e durma. Amanhã vai acordar com dor de cabeça, tá bom? E água, porque ele está desidratado, ele tá em alcoolemia, ele não está hipoglicêmico. Então glicose não resolve cachaça, tá bom? Uma coisa importantíssima para falar. Mas e aí, professor? Eu peguei aquele etilista crônico lá em situação de rua, aquele cara que sofre, tal. Pronto. O que é importante vocês se lembrarem? O álcool, ele inibe aquela gliconeogênese lá. Lembra da gliconeogênese que o glucagon estimula? Então, o álcool inibe. Então, se você pega um paciente que está lá enchendo a cara o tempo todo, ele é um paciente etilista crônico, pronto, esse paciente, ele pode sofrer uma hipoglicemia sim, porque a gliconeogênese não vai acontecer porque o álcool inibe. Por que o álcool inibe? Porque o álcool, ele será prioridade para o fígado. O fígado vai dizer, ó, se tem álcool aqui, eu vou tirar essa toxina de mim. Ele não prioriza a gliconeogênese, ele não prioriza a liberação de glicose, ele prioriza o quê? A metabolização do álcool, porque o álcool é um tóxico, tá bom? Então é por isso que o álcool inibe a gliconeogênese. Pronto, falando isso, o que é que a gente faz quando eu pego um paciente nessa circunstância? Um paciente que bebe demais, tal, aquela coisa. Pronto, um paciente desse, a gente vai fazer uma tiamina associada. Além da glicose que a gente faz uma tiamina, que é o quê? É uma das vitaminas do complexo B, tá bom? Que esse paciente vai precisar para estimular a liberação dessa glicose na circulação. Então não adianta também fazer só a glicose, porque você pode precipitar alterações. Você pode precipitar alterações neurológicas nesse paciente. Só glicose num paciente que está lá etilista crônico pode dificultar a vida dele e não facilitar. Beleza? Então, ficar atento também que se o paciente for etilista crônico, tal, você for fazer glicose, esse paciente também vai precisar de uma dose de tiamina, tá bom? E aí, ó,
Para finalizar, já tá finalizando, já tem uns 40 minutos já. Mas vamos lá. Então lembrar do fluxo todo, e eu vou contar para vocês agora o finalzinho da minha ocorrência, né, do play que eu falei para vocês. Para finalizar. Fui acionado? Fui acionado. É o quê? Um rebaixamento do nível de consciência. Independente do que seja. Ah, professor, foi um rebaixamento do nível de consciência, tava em pé, caiu. Pronto. Tava em pé, caiu. Não sei porquê, mas vamos lá. Rebaixamento do nível de consciência. Primeira coisa que você faz, coletar a história, obviamente. Se é no APH, a primeira coisa é o quê? Segurança da cena, né? Segurança da cena, todo mundo paramentado, luva, óculos, gorro, propé. Mentira, né? A gente não usa propé e gorro, não. A gente usa luva, óculos e máscara. Pronto, tamo com isso. Vamos entrar na cena. Observou a cena tá segura? A cena tá segura, show de bola. Vamos entrar na cena. Uma coisa que eu vou contar pra vocês antes de continuar o fluxogramazinho. Prestem atenção também em cena clínica. Pré-hospitalar é pré-hospitalar, bebê. Independente de ser clínico ou trauma, pode acontecer. Não é só cena violenta que é risco não, tá bom? Não é só não. Vou contar uma historinha pra vocês que já conto direto nas minhas aulas. Vou contar pra vocês agora. Um dia eu trabalhava num SAMU aqui perto. Fui acionado 2 da manhã para uma paciente diabética, por incrível que pareça, sim, diabética, que estava torporosa 2 da manhã. Eu falei logo, digo, pô, Central, 2 da manhã tô torporoso, pô. 2 da manhã eu quero dormir. Mas aí não, a família ligou e disse assim, olha, veja bem, ela não está acordando, a gente está chamando, ela não está acordando. Fomos lá, sabidamente, uma hipoglicemia, provavelmente. Tá bom, vamos lá. Entramos na casa, avaliamos, né? Tudo tranquilo. Entramos na casa, passamos pela sala, passamos pelo hall, passamos pela cozinha e fomos atender a senhora que estava num quartinho, assim, depois da cozinha. Atendemos a senhora, realmente, de fato, uma hipoglicemia. Atendemos ela. Eu lá, ajoelhado do lado da caminha dela, tal, fiz o acesso venoso, tal. Ótimo. Aquele atendimento lindo que o paciente acorda, sorri pra você, pergunta o que foi que aconteceu, que não sei o que, papapá. Beleza. Acordando, beleza. O neto da senhora, que foi o solicitante, olhou pra mim e falou, amor, vou lhe dizer, seu trabalho é muito bonito, viu? Mas você não tem medo, não? Eu falei, não tem medo do quê? Aí ele, não, é porque você não percebeu, mas você passou pela minha sala, passou pela minha cozinha. Minha cozinha é cheia de faca. Agora imagina se minha avó não acorda. Olha no que o cara pensou. Imagina se minha avó não acorda. Aí eu falei, mas graças a Deus, e botando a mochila nas costas, viu? Graças a Deus ela acordou. Ó senhora, se alimente direitinho, tome seu remédio, virei as costas e linha na pipa. Me mandei de lá. O cara pensou nas facas que ele tinha na cozinha. Por isso que é fundamental a gente avaliar a cena. Por mais que seja um paciente clínico, pré-hospitalar é pré-hospitalar. Você vai avaliar a cena de qualquer forma, tá bom? Só precisei trocar o macacão depois, porque suei tanto de medo depois. Suei tanto que precisei trocar o macacão. Só isso. Só isso. Então, assim, a abordagem no rebaixamento do nível de consciência, pra gente finalizar. Agora eu vou finalizar, já não é tanta, rapaz, que é isso? A abordagem no rebaixamento de nível de consciência. Coletar a história, avaliou cena, tá tudo certo, pronto, vamos lá pro paciente. Abordou o paciente, coletou sinal vital, vê se o paciente não tem problema no A, no B, no C e no D. Avaliou o paciente, via aérea tá pérvia, tá ok, beleza. Tem aí, a ventilação tá ok, tem murmúrios vesiculares presentes. Como é que tá a circulação desse paciente? A pele dele como é que tá? Ele tem tempo de preenchimento capilar adequado? Qual é a pressão dele? E o pulso dele? A frequência cardíaca dele, como é que tá? Beleza, avaliamos isso, avaliamos. HGT. Professor, a gente sabe que sinal vital não é, HGT não é um sinal vital. Não é ainda. Espere e verá, que um dia vai ser, viu? Porque é muito importante, galera. É sério, é muito importante. Principalmente em paciente acima de 50 anos, cara. E abaixo de 2. Abaixo de 2 anos e acima de 50 anos, HGT precisa ser sinal vital, entendeu? Porque o paciente, ele tem muita alteração quando ele sofre alguma alteração de glicose. Ele tem muita repercussão. Então, assim,
Você vai colher os sinais vitais dele e também o HGT. Pronto, pegou o HGT, tem um HGT abaixo de 70, aí você vai avaliar. Esse paciente está torporoso, não está torporoso, como é que ele está? Ele está acordado, ele está agitado? Pronto, vai ser via oral o negócio dele. Ah, ele está muito torporoso, faça um acesso venoso, glicose a 50%. Quanto de glicose, professor? Pronto, de 60 a 100 ml é o que o Hospital das Clínicas fala. Você tem um protocolo aí? Faça o seu protocolo, sem problema. Ah, mas eu não tenho protocolo, me pediram sugestão. Pronto, a sugestão é 40 ml de 50%. Ah, eu não tenho de 50%. Faça 80 ml de 25%, sem problema, tá bom? Então, esta é a lógica. Pode fazer endovenoso? Pode fazer endovenoso. Não consegui ver, pode fazer retal. Faça retal que vai dar certo também, vai ter absorção também, beleza? Se o paciente, por um acaso, tem um rebaixamento do nível de consciência e o HGT deu acima de 70, pode ser que essa causa do rebaixamento do nível de consciência não seja uma hipoglicemia. Obviamente não vai ser uma hipoglicemia, vai ser uma outra coisa, pode ser um acidente vascular encefálico, pode ser uma outra circunstância. Você vai reavaliar o ABCD, passar o quadro do paciente, beleza? Se você tiver glucagon disponível, você fará o glucagon também, tá bom, galera? Ó, era isso. Contar o meu playzinho, o finalzinho do play. Fui atender a senhora do HGT. O HGT dela tava 33. Abordamos. Ela tava realmente muito torporosa. Ela tava, se a gente fosse colocar Glasgow no meio de uma avaliação clínica, ela estava com Glasgow 3, tá bom? Se a gente fosse inventar um Glasgow para ela, seria um 3. Eu fiz o acesso venoso dela. E em menos de 4 minutos, eu acho que 3 minutos mais ou menos, ela acordou sorrindo pra mim. Perguntou: olá, moço, tudo bom? Aí eu: tudo bem. E a senhora? Ela: melhor agora. Desse jeito, cara, achei a coisa mais linda do mundo. Quase 80 anos. Melhor agora. Eu falei: ô, minha querida, melhor digo eu que você tá acordada. Eu cheguei você dormindo, agora eu lhe acordei. Então, é muito gratificante atender uma hipoglicemia que reverbere para o bem do paciente, obviamente, né? É muito bom atender uma hipoglicemia quando dá certo assim, e a grande maioria delas dá certo sim. Então o que a gente precisa é estar atento, saber reconhecer, tá bom? E pensar sempre em rebaixamento de consciência, tem que ter HGT diferencial. Nunca se esquecer disso, tá bom, galera? Ó, beijão pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Vou, ó, fazer a pose aqui, vocês vão fazer agora, sabe o quê? Por favor, hein? Não me decepcionem, tem lá, ó, 100 pessoas online aí, por favor, vou fazer a pose e vocês vão fazer o print, tá bom? Pra depois me marcar, pra gente colocar nos stories, pra ficar bonitinho, tá certo? Pra semana que vem tem outra live, se não, semana que vem eu faço greve de live pra vocês, tá bom? Então a pose. E aí? Estão tirando a foto aí, não? Olha. Tira o retrato. Foi? Massa? Olha. Aí, muito bom. Galera, muito obrigado, tá bom? Pela atenção de vocês. Obrigado mesmo. Espero que vocês tenham gostado. É isso mesmo, a gente precisa compartilhar conhecimento, a gente precisa dizer para vocês como é que acontece na prática, porque tem muito estudante que se preocupa, que é emergência, isso, aquilo. Não, galera, a gente tem que encarar, a gente tem que mandar brasa mesmo, a gente tem que ter ciência imbuída em todas as nossas abordagens, porque é disso que a gente ganha valorização, ganha respeito. Não se iludam, não se iludam. A sociedade não vai respeitar, não vai valorizar quem não tem ciência, quem não tem conhecimento. Conhecimento é fonte de valorização. Então a gente precisa desenvolver ele. Tá bom? Ó, beijão pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.